dia, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial e da Astral TV. Eu sou a Gabi Estrela, astróloga, taróloga e hoje a sua professora de baralho cigano. Se você sente no seu coração um chamado para despertar a sua intuição, para ajudar as pessoas e principalmente para se aprimorar, para que você não fique dependente de respostas alheias, eu, hoje, tenho um desafio para você. Você topa aprender baralho cigano comigo em 25 minutos? Hoje você vai aprender o significado das 36 cartas do baralho cigano. E eu vou te ensinar o que a simbologia de cada uma dessas cartinhas podem contribuir para você. E no próximo episódio eu vou te ensinar algumas jogadas. É claro, aqui vai ser bem rápido, então pega papel e caneta que você não pode perder um minuto. Eu quero que você esteja absolutamente atento, porque o que eu vou te ensinar aqui vale ouro. Mas, claro, se você quer se aprofundar, você pode também fazer aulas particulares comigo ou até mesmo acessar o meu curso de baralho cigano. Para isso, me contate 11 97993 1573. Papel e caneta na mão, vamos lá? O baralho cigano, meus amores, ele é composto por 36 cartas, tá? E a primeira cartinha do baralho cigano é a carta do cavaleiro. O que essa carta representa? Toda vez que ela sair no seu jogo, ela pede para que você se posicione com coragem, que você se movimente, que você avance, que você vá além. Essa é uma carta que fala de movimento, de coragem, ousadia e também ela vai falar de coisas que chegam, coisas que a vida está trazendo para você ou até mesmo que estão indo embora. É uma carta que fala de questões passageiras. A carta número 2 do baralho cigano são as pedras. No Petit Lenormand, você vai encontrar o trevo, mas no baralho cigano, essa carta ela representa alguns obstáculos, desafios que devem ser superados. Nada de se assustar, apenas trabalhe a sua perseverança, a sua resiliência. Pode ter algum contratempo, mas não significa que não seja o melhor caminho para você. Apenas é importante que você supere esses obstáculos. A carta número 3 é a carta do navio. O navio ele vai falar muito também de coisas que vêm e que vão, mas com uma certa lentidão. Né? Tem uma diferença grande aqui para o cavaleiro, né? Porque um é extremamente rápido, enquanto o outro é um pouco mais lento, né? Essa carta também remete ao trabalho, tá? Às questões comerciais. É uma carta que tem reverência também à mamãe Iemanjá. Inclusive, no baralho cigano, nós temos cartinhas aqui que têm associação aos orixás. Como eu não falei no primeiro, a carta número 1, Senhor Exu, Laroyê. A carta número 4 é a carta da casa. Essa carta vai falar de estrutura, vai falar de família e de assuntos domésticos. Né? E de acordo com as cartinhas que estarão em volta dela, essa cartinha ela vai poder falar que se tá tudo bem com a sua família, se não, o que tá acontecendo ali, tá? Mas é uma carta que tende a ser muito feliz, muito gostosa quando ela sai numa leitura. A carta número 5 é a carta da árvore. Essa carta ela vai falar de colheita, de fartura, né? Vai falar de abundância, também remete à saúde. A carta número 6, a carta das nuvens ou dos ventos. Essa cartinha aqui, ela promete causar uma reviravolta na sua vida. É confusão na certa, agilidade na mente, uma mente muito confusa, muito ansiosa, mas a boa notícia é que passa rápido. É uma carta que traz prenúncias de mudanças. A carta da serpente ou da cobra. Essa carta, no primeiro momento, ela não é tão interessante porque ela pode falar de perigo, de alerta, de traição. Mas se você olhar um pouco mais profundamente para essa carta, ela pode ser a resposta para a sua cura,
tá? Ela pode ser uma resposta também de uma necessidade de renovação. Então, não julgue sem entender as cartinhas que estão em volta. O baralho cigano, ele tem muito disso. A carta, ela não é boa ou ela é ruim. Ela sempre vai depender das cartinhas que estão perto uma da outra. Ela não se lê baralho cigano de forma isolada, tá? Para você aprender a jogar, você já sabe o que você deve fazer, né? Me seguir no Instagram, @aprendendo com as estrelas, e marcar a sua aula comigo. 11 97993 1573. Vamos para a carta número 8. A carta número 8 é a carta da morte ou do caixão. Saiu essa carta para você, a resposta é acabou. Não tem mais o que tirar dali, tá? Então, se ela aparecer de um lado de algumas outras cartas que remeta a reinícios, significa que algo do passado pode vir à tona. Mas, no geral, é uma carta que simboliza fim de ciclos, tá? E se ela estiver perto, por exemplo, da carta da árvore, ela pode trazer uma questão ali de cuidado com a saúde, tá? Aqui mostra que tá sem vitalidade, não tem vida, não tem energia, tá bom? Então, é uma carta que requer atenção. A carta do buquê, flores ou ramalhete é a carta número 9. Essa carta é linda. Ela fala de gratidão, ela fala de presentes, ela fala daquilo que o universo te entrega de forma surpreendente. Ela fala de beleza, de convites, ela fala de amor, de fraternidade. É a coisa mais linda quando ela sai numa leitura. Já pensou essa carta junto com a cartinha das alianças ou do anel? Sabe o que significa? Um pedido de namoro, de casamento. Olha que delícia. Coisa linda, né? Agora, se a gente se aparece com a cartinha número 10, a 10 é a foice. Significa que uma ruptura brusca vai acontecer. Tá? Essa carta, ela remete a cortes, ela pode ser um sinal de alerta no sentido para você não sofrer acidentes, coisas cortantes. Ela pode remeter, dependendo da leitura, se for a nível de saúde, que você precisa fazer uma cirurgia, por exemplo, tá? Essa carta também, ela fala de colheita, porque a gente precisa ceifar, né? Para colher. Então, dependendo do posicionamento dela, ela fala de algo que sai, mas ela também fala de algo que chega, tá? Então, isso depende muito da interpretação que as cartas aos redores vão trazer. A carta número 11 é a carta do chicote. E também vai ter baralhos que vai ter uma vassourinha aqui, tá? A vassoura e o chicote. A cartinha número 11, ela traz intensidade para as cartas que estão do lado. Além disso, ela fala de agressividade, de dor, de sofrimento, tá? Então, assim, dependendo se sai essa carta numa tiragem de relacionamento, por exemplo, tem que tomar cuidado, tá? Porque anuncia brigas, desentendimento, é uma carta difícil, tá bom? E também pro lado positivo, porque as cartas, elas não são, como eu falei, né, só negativas ou só positivas. Sempre depende de um contexto. Essa carta também pode falar para você se mexer um pouco mais, fazer um pouco mais de esforço, de você ralar para conseguir o que você quer, tá? Então, assim, não é de todo mal, mas, no geral, é uma carta que requer também um pouquinho de atenção, porque vai falar que vai precisar ali passar por um tempo ali de luta. Agora, vamos para a carta número 12. A carta número 12 são os pássaros. Essa carta fala da comunicação. Então, se ela sair numa tiragem para você, significa que você precisa falar, se expor as suas ideias, os seus sentimentos, os seus pensamentos, mas não de forma escrita, é de forma verbalizada mesmo, tá? Essa carta também fala da necessidade de parcerias, fala também de leveza, de liberdade. E no lado um pouco mais denso, ela fala de fofoca. Então, imagina, saiu essa carta junto com a carta da cobra, significa que estão falando mal de você, tá? Então, preste atenção. A carta número 13 é a carta das crianças. Essa carta é linda. Ela fala de criatividade, ela fala de brincadeira, ela fala de leveza, de um novo início, de algo que está
né, se desenvolvendo ainda. Mas se ela sair como uma resposta de personalidade do seu crush, significa que ele é um infantil. Então, cuidado. Agora, a carta 14 é a carta da raposa. Essa carta, sabe do que ela fala? Ela fala de cautela, de agir com astúcia, inteligente, de forma estratégica. Mas ela também anuncia perigos, gente falsa, traição, né? Então, por exemplo, perguntou de relacionamento, saiu essa carta aqui, significa que alguém não está sendo tão fiel assim, tá? Então, cuidado. Carta número 15, a carta do urso. A carta do urso... Ah, falei da 14, tá certo. A carta 15 é a carta do urso. O urso, é excelente numa tiragem de dinheiro, porque o urso, ele é um bom administrador. Ele vai falar de uma pessoa de um cargo de hierarquia, tá? Mas pensando em relacionamento, o urso, ele fala de uma pessoa possessiva, remete a ciúme, remete um pouco tóxico, assim, uma pessoa controladora, tá? Também essa carta, ela pode ter reverência à mãe. Então, numa mesa real, por exemplo, que é o jogo mais complexo do baralho cigano, onde é exposto as 36 cartas, essa carta pode estar falando da sua mãe, tá? Essa carta também traz um quê de sexualidade, tanto essa carta quanto a carta da cobra, a carta do buquê também, mas de uma forma mais de sedução do que sexualidade em si, tá? A carta 16 é a carta das estrelas. Aqui mostra que a espiritualidade está operando na sua vida. Ela fala de destino, fala de sonhos, fala de sensibilidade, de intuição. É uma carta linda. Traz esperança, traz cura também, tá? Se essa carta sair perto, por exemplo, da árvore, significa que se você está passando por um processo de doença, que vai chegar uma cura, tem solução, tem salvação. Uma carta maravilhosa. A carta 17 é a carta da cegonha. A cegonha, ela remete a novos inícios também, né? Algo que você esperava muito para acontecer está chegando. Ela, claro, também traz a questão da fertilidade. Ela fala de esperança em novos tempos. Ela é uma carta, assim, muito bonita. A carta 18 é a carta do cão ou do cachorro, né? Essa carta, ela vai falar muito de amizade, né? Vai falar de lealdade, vai falar de fidelidade, vai falar de proteção. Essa carta, ela até está associada ao anjo guardião, por exemplo, né? Então, é uma carta muito positiva. Mas, dependendo das cartas que saírem aqui, perto dessa carta, pode falar que a pessoa precisa de um adestramento, né? Ou seja, precisa aprender a domar os instintos, tá bom? A carta número 19 é a carta da torre e ela tem uma diferença muito grande para a torre do tarô, por exemplo, tá? Enquanto uma fala de destruição, essa carta fala de elevação, tá? A torre, ela vai falar muito do seu mundo interior também, então ela pode falar sobre isolamento, né? Algo que fica distante de outras pessoas, pode falar de silêncio, pode falar da psique, né? Se sair, pode falar também de cargos altos e ela também fala de espiritualidade, da sua busca, porque a torre no baralho cigano é como se fosse algo mais perto de Deus, porque aquilo é mais alto, mais elevado, sabe assim? Então, são essas associações que a gente pode fazer. A gente está fazendo aqui um desafio, né? Então, eu estou falando, assim, palavras-chave, mas no meu curso de baralho cigano, você vai aprender com profundidade o que representa cada uma dessas cartinhas, tá? Agora, a carta 20, a carta do jardim ou do parque. A carta do jardim, ela vai falar de algo social, da sua visibilidade em relação ao meio que você está, que você frequenta. Ela vai falar também de
de amigos, de encontros, né? De comercialização, aquilo de você se expor um pouco mais, de trabalhar a sua clientela. Eu associei essa carta aos clientes, por exemplo. A carta número 21, ela é a carta da montanha. Essa carta, ela fala de grandes desafios. Porque, né, escalar uma montanha não é fácil, mas é possível. Então, essa carta, ela pode representar que vai ter uma pausa ali, né, dentro do contexto, ou que a situação vai ficar um pouco mais desafiadora. Se for uma pergunta em relação à justiça, pode ser uma resposta positiva. Por quê? Porque essa cartinha, ela tem associação ao Papai Xangô. A carta número 22 é a carta dos caminhos, né? E tem baralho que vai aparecer uma encruzilhada e tem baralho que é um caminho aberto. Em ambas as situações, essa carta ela fala que você tem uma condição de escolher, que existem várias possibilidades e não uma só, tá? Mas, de forma geral, também mostra que os caminhos estão livres, que você pode seguir adiante, que os caminhos estão abertos. É uma carta muito feliz. Claro, né? É sempre dependendo das cartinhas que estão em volta. E no próximo episódio eu vou ensinar algumas tiragens para vocês já aprenderem a manipular essas cartas tão preciosas. A carta número 23 é a carta dos ratos. Essa carta vai falar de prejuízo, vai falar de roubo, inclusive energético, tá? Vai falar de doença, vai falar de situação insalubre, suja, em vários níveis. Seja no sentido de higiene, seja no sentido de não ter integridade, de algo não estar tão às claras assim, tá? E também de desgaste, de algo que está se dissolvendo, mas de uma forma ruim, tá? Porém, às vezes requer ter a esperteza de um rato. Então, dependendo da tiragem, é importante que você faça algumas coisas por debaixo dos panos, por exemplo. Enfim, né? Tem que tomar cuidado aí com a interpretação disso, mas às vezes esse é o conselho. Por exemplo, faz isso aqui, não conta nada pra ninguém, faz mais escondidinho. É essa carta que vai sair, tá? A carta do coração. O que você entende quando você vê um coração? É autoexplicativo, né? Essa carta, ela fala de amor, de sentimentos nobres e verdadeiros. A carta 25 é a carta das alianças. Fala de associações, compromissos, relacionamentos, mas de acordos também, tá? E aliança não significa só questão de relacionamentos, mas pode ser qualquer parceria, né? Que você precisa fechar ou desvincular também. Porque nem toda aliança é uma aliança. Às vezes a aliança acaba sendo uma algema, né? Então, tem esse ponto. Agora, a gente tem a carta dos livros, que é a carta número 26. Essa cartinha, ela remete a estudos, a história da pessoa mesmo, aquilo que ela construiu na vida. E ela fala de mistérios, de segredos, daquilo que está ocultado. E dependendo da carta que está perto dela, pode falar que um segredo vai ser revelado, por exemplo, né? E também tem a analogia ao trabalho, tá? Essa carta pode ser associada ao trabalho. A carta da carta, ela fala de tudo que é burocrático, tudo que é documento, essa cartinha. Ela fala de respostas, ela fala de mensagens, por exemplo, questão de WhatsApp. Ele vai mandar mensagem para mim? Se aparecer essa cartinha, a resposta é sim. Também pode falar de exames médicos, tá? Essa carta. Tanto a carta do homem como a carta da mulher, a 28 e a 29, são cartas que remetem ao consulente. Se o consulente é homem, o cigano. Se o consulente é mulher, a cigana. Se é o boy, o cigano. Se é a mulher, ponto. É isso. A carta 30. Essa carta é maravilhosa, o lírio. Dentro daquilo que eu aprendi, essa carta ela fala de tranquilidade, de serenidade e também de neutralização. Então, essa carta ela tem um poder mágico. Dependendo da carta que sai em volta dela, se for uma carta até ruim, mostra cura, que aquela energia está sendo neutralizada. Então, é uma carta muito boa, tá?
Uma carta linda que tem reverência a Mamãe Oxum. Carta 31, a carta do Sol. Essa carta, ela fala de vitalidade, de clareza, de consciência, de sucesso, de ego, de tipo assim, eu estou brilhando, sabe? Não ego de orgulho. Pode ser também, tá? Dependendo das cartas aqui. Mas essa carta, ela mostra clareza, ela mostra consciência. Uma carta muito, muito positiva. A carta 32 é a carta da Lua. E essa cartinha, ela é diferente da Lua do tarô, por exemplo. Por quê? Porque a Lua no baralho cigano, ela traz honraria, tá? É positivo, é farto, é fértil, é colheita, tá? É claro que ela também vai falar de questões emocionais, né? Ela vai falar do feminino, da intuição, da sua sensibilidade, da sua voz interior. Então, ela é uma carta muito bonita, muito importante para todos nós, assim, quando ela sai. Eu tenho uma conexão com essa carta aqui. Nossa, eu adoro ela. A carta 33 é a carta da chave. A carta da chave, ela vai falar, sabe do quê? De que o seu destino está na sua mão. Você tem um livre-arbítrio mais acentuado aqui. Por quê? Você tem o poder de decidir, né? Você está com a chave, os caminhos estão abertos. O que você faz com isso? Né? Então, você pode escolher, você pode se posicionar, você pode ir em frente, você pode fazer acontecer. Essa carta, ela também fala daquilo que se abre na sua vida, mas também daquilo que se fecha. Né? A depender da disposição das cartas, ela pode falar o que está aberto para você, o que está trancado, o que não está também acessível. E, inclusive, você tem essa condição, tanto de trancar uma coisa que você não quer mais, de fechar e encerrar, como de abrir, tá? Essa carta agora, a carta 34, todo mundo ama, principalmente quando ela sai perto de cartas positivas. Por quê? Porque a carta dos peixes, ela fala de dinheiro, de prosperidade. Mas não só isso, ela tem uma qualidade de multiplicação. Então, quando ela sai do lado de alguma outra cartinha, ela vai falar que aquilo está sendo maior, ela multiplica, tá? Ela também fala de fluidez. Se for em relação a sentimentos, ela pode falar, a pessoa tá um pouco confusa, tá sentindo muita coisa. Então, também não é só grana, tá? Tem outros vieses aqui, que você vai aprender comigo na sua aula. Agora, a gente tem a carta 35, que é a carta da âncora. A âncora, ela vai falar de estabilidade, ela vai falar de segurança, mas também ela pode falar de algo que está estagnado. E toda vez que essa cartinha aparecer, ela responde sim. Ela é uma carta de confirmação, tá? Então, ela é uma carta muito, muito importante. E também ela pode ter associação a trabalho, tá? Dependendo da escola que você... Da técnica, porque tem várias frentes, né? Tem a escola brasileira, francesa, alemã. Ela também pode ter associado a trabalho. E, por fim, a carta 36. É a nossa última carta do baralho, é a carta da cruz. E essa carta, ela fala, sabe o quê? Que você vai passar por um processo longo, um processo que vai te desafiar, é um processo de aprendizado, tem questões ali, às vezes até kármicas, né? Mas... veja aqui, nesse meu deck, a cruz, ela tá cravejantes de diamantes, né? E os diamantes estão todas, essas pedras preciosas estão todas muito brilhantes. Então, isso mostra que as pedras, elas foram lapidadas. Então, pode mostrar que o sofrimento, as dificuldades, o processo, ele vem para te amadurecer, tá? Algo muito bonito, muito grandioso vem depois desse movimento. Então, é uma carta muito importante, né? Ela fala de desafios, mas ela também traz vitória no final, sabe? Ela fala que os esforços valem a pena. Agora que você já sabe o significado dessas 36 cartas, o que você perguntaria pro baralho cigano? Agora que você já tem, né, um pouquinho mais de sabedoria em relação a esses mistérios, vamos responder uma pergunta? Mas eu vou responder essa sua pergunta na
no próximo episódio. E para você aprender baralho cigano comigo ou até mesmo passar por uma consulta, acesse o meu Instagram, Aprendendo com as Estrelas. O meu WhatsApp, 11 97993 1573. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.